as suas vantagens pessoais ou da sua família ou do seu partido, mas vai para lá para ser útil à nação, ser útil a todos os seus irmãos indiscriminadamente, seja por partidos, seja por crenças religiosas, por opções de quaisquer, em quaisquer setor que seja da vida humana, da vida em sociedade. Então, no momento agora das eleições, no momento em que nós escolhemos os governantes, nós escolhemos os legisladores, nós temos que ter a aplicação desta consciência para elegermos não em nosso interesse, mas em interesse da sociedade, pela honestidade, pela capacidade e confiabilidade do candidato e pelos seus compromissos com coisas que realmente eles têm condições de realizar. Então, participando ativamente desse processo, ainda que não sendo candidato, mas sendo inteligentemente condutor até de outras ideias ou formador de ideias para que se vote bem, o espírita está participando do processo. Está tendo a grande oportunidade de fazer a grande caridade, de reformar o ninho das serpentes, de reformar o ninho dos vírus que provocam as infecções, para que em ali sendo reformado, a sociedade esteja vacinada e não mais sujeita a estas paralisias e tuberculoses sociais que nós enfrentamos lamentavelmente. E ainda provavelmente iremos continuar enfrentando. Mas nós espíritas devemos ter essa consciência. E o espiritismo, absolutamente, ao invés de contrariar a participação, estimula essa participação. Quando mostra a nossa responsabilidade social, a nossa responsabilidade como espíritos encarnados e esclarecidos, para que possamos também dividir isso com os nossos irmãos. Valéria vai fazer a leitura. E nós temos aqui na Lei da Sociedade, que está constando aí no Livro dos Espíritos, no capítulo 7º, necessidade da vida social. Aí a gente tem lá a questão 766. A vida social, ela é natural? E a resposta, certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Então a gente está realmente aí submetido a essa lei, que é uma lei de Deus, que é a lei de sociedade. E cada um a gente vê aqui, né, exercendo as suas funções. E nisso a gente tem que procurar fazer o melhor, né, que a gente pode para favorecer a coletividade. E lá na questão 768, nós temos lá, o homem, ao buscar a sociedade, obedece apenas a um sentimento pessoal ou há também nesse sentimento uma finalidade providencial de ordem geral? E a resposta, o homem deve progredir, mas sozinho não pode fazer, porque não possui todas as faculdades. Precisa do contato dos outros homens. No isolamento, ele se embrutece e se estiola. Nenhum homem dispõe, aqui já é um comentário de Kardec, nenhum homem dispõe de faculdades completas e é pela união social que eles se completam uns aos outros, para assegurarem o seu próprio bem-estar e progredirem. Eis porque, tendo necessidade uns dos outros, são feitos para viver em sociedade e não isolados. Então a gente observa aqui que é importante, é esse processo aí que nós temos da lei aí, né, de sociedade. Então, se nós temos o nosso papel de eleger, façamos o melhor possível. E, consequentemente, os políticos que vão ser eleitos também tenham essa consciência de que também tem que fazer a sua parte. Então, esse esclarecimento que a doutrina nos traz, do quanto é necessário nós nos reformarmos, nós nos empenharmos na nossa moralização, é muito importante, porque seja qual for a função, seja qual o trabalho que a gente estiver exercitando, nós vamos ter esse entendimento, entendendo que nós somos seres de relação, que estamos, né, num convívio social, que somos seres que estamos aí submetidos à reencarnação, assumindo as nossas responsabilidades, porque realmente um espírita que se torna aí, que entra para a política, ele sabe que todo ato que ele não ilícito, que ele não prestar muita atenção, ele sabe que ele vai responder por isso, né? E um dos grandes problemas do nosso país, da doença, é a impunidade. Porque não saber, né, ter essa certeza de que vou fazer e acontecer, vou corromper, vou desviar dinheiro e não vai acontecer nada.
Isso aí é um grande problema, é um grande sintoma aí também do nosso país e do mundo, né, Zé Manel, num geral, de não ter a consequência da ação, não gerar reação, todo mundo achar que vai fazer tudo e não vai ter consequência nenhuma, né? Aliás, isso é muito grave, esse problema. Nós temos um programa aqui em que nós mostramos aquela corrupção lá de Brasília, naquele processo de corrupção que tem lá, que teve lá com o Arrudas, o governador do Distrito Federal. Nós mostramos aqui aquela oração da corrupção. Aquilo ali é um produto justamente de ensinamentos das religiões que mostram Jesus como salvador daquele que tem fé. Eles acharam que tem fé, se reuniram e fizeram uma oração pedindo a Jesus que livrassem a todos eles da quadrilha da influência dos homens maus, olha só, dos homens maus, ou seja, do pessoal da Polícia Federal, pessoal da Justiça que estaria perseguindo eles. Então fizeram uma oração cara de pau desse jeito, para dizer que eles tinham certeza que Jesus, com o seu sangue dele, Jesus, lavou a humanidade dos pecados e que iria lavá-los também dos pecados, mas que eles pediam que Jesus afastasse também todos aqueles que pudessem interromper o trabalho tão bonito que eles estavam fazendo de roubar o dinheiro público. Então isso aí é a informação errada que leva a sociedade que gosta desses erros a se encostar. Opa, já que nós temos o apoio de que Jesus morreu por nós, que bom! Vamos continuar no Oxquindô e vamos deixar que na hora H nós estamos com ele. E ele se dá no todo por nossa causa. Isso não tem a menor lógica. Isso não tem a menor lógica. Nenhuma mãe, nenhum pai daqui colocaria o seu melhor filho na cadeia para livrar os seus filhos pilantras que deveriam passar por lá e aprender a não cometer mais crime. Nenhum pai humano colocaria o melhor deles, o mais honesto, o trabalhador, interromperia o estudo dele, o trabalho dele, meteria ele na cadeia e soltaria os outros irmãos, todos eles pilantra, todos eles precisando levar umas imprensas e umas represálias sociais para se modificar, ia para lá o justo e o bom para que os outros continuassem. Isso corrige alguma coisa? Isso ao contrário, isso cria uma cumplicidade do crime com a justiça, do crime com a verdade, do crime com Deus. Isso não faz sentido. Então, essa participação tem que ser consciente, porque senão, ela distorcidamente, ela piora a situação social. A crença na salvação por Jesus, em que pese muitos homens de bem pregarem isso, admitirem isso, eu não estou falando, e como espírita, isso não tem cabimento, você discriminar pessoas porque estão pregando alguma coisa que não condiz com a realidade, mas podem estar praticando bem. Existem muitos pregadores sérios que nós conhecemos muito bem, admiramos muito bem, passam uma doutrina equivocada, mas por si só são cumpridores dos seus deveres, são honrados, são honestos. Aqui mesmo nesse programa, aqui mesmo, nas bancadas da TV Focus, aqui em Nova Friburgo, Estado do Rio, Brasil, nós temos muitos homens de bem e que são honrados, são respeitáveis e são respeitados pelo seu comportamento, mesmo sendo pastores de igrejas evangélicas, sacerdotes de igrejas católicas, mesmo participando de todos esses cultos que aí estão. Mas são homens honrados, que estão bem intencionados, não estão lá para passar ninguém para trás, como uma grande parte está. Publicamente, notoriamente, todos veem isso. Estão a fim de levar vantagem, ganhar fama, dinheiro e poder. Mas, apesar desses homens de bem que estão envolvidos nisso, o processo de ensino a partir de uma única vida é um processo que compromete. Compromete Deus e compromete a própria transformação da sociedade, que não se transforma por isso. O sujeito vai deixar de ser corrupto aos 30 anos, aos 27 anos, aos 20 anos, por quê? Se ele no final pode sair limpinho, salvinho da Silva e ter vivido também uma vida rica, com iates, com ilhas, com mansões, com aviões, por que ele vai largar todo esse prazer material? Então, a reencarnação resolve o problema. Esses que pensam assim e estão roubando, vivendo muito bem fisicamente, materialmente falando, bem-sucedidos em termos de dinheiro, que é o que a sociedade induz, bem-sucedido é aquele que tem dinheiro, ganha dinheiro, né? O profissional bem-sucedido não é aquele que foi honesto, honrado e cumpridor dos seus deveres, não, mas é pobre. É aquele que está rico, não interessa se roubou ou se corrompeu. Esse é o bem-sucedido. Então nós não estamos na Terra para ter esse sucesso,
para ser esse tipo de bem-sucedido, mas sim cumpridor dos deveres. A concepção de que Jesus resolve o problema, ela realmente, se vocês analisarem bem, com todo respeito,